como é que fala? Editou. E a gente segue direto para chama foco na respiração na abordagem de Dzogchen. Tá bom? Vamos lá. Namo lama deshe dupeko concho sungir jila nadando dro semchena janchu adu kapsuchi. Namo. No lama, que é a corporificação dos sugatas, na natureza das 6 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Semkedroa kodontu lama sangedruneni galagandu trinleki droa droardam chavo. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir espíritos de despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Alguém o que no chansam, pema gesar no pola, yatsen choginho drunye, pema jone shesudra, kordo kandro mampeko, kiki jesuda truki, jinge lapchir jeksusu, guru pema sidihu. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas Dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vaja Guru Pema Siddhi Hum, Om Vaja Guru Pema Siddhi Hum, Om Vaja Guru Pema Siddhi Hum. Om Vaja Guru Pema Siddhi Hum. Sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, de uma sílaba Om na fronte de Guru Rinpoche, uma sílaba branca Om, parte uma luz branca que penetra pela nossa fronte, permeia todo o nosso corpo, purificando os obscurecimentos de corpo.
plantando as sementes para a liberação Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelho rubi, que penetra pela nossa garganta, purificando todas as ações negativas de fala. E plantando as sementes para a liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba rumo azul, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul índigo, que penetra pelo nosso coração e purifica todas as ações negativas de mente. Plantando a semente para a liberação no Dharmakaya. E agora dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes, que penetram simultaneamente pelos nossos 3 pontos, purificando simultaneamente as ações de corpo, fala e mente. Plantando a semente para a liberação de Svabhavakaya. Agora Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, diminui em tamanho, olhando na mesma direção que nós. Se dissolve em luz, penetra pelo nosso topo da nossa cabeça. E permanece no nosso coração. E nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente, com Guru Rinpoche. Com essa qualidade nós seguimos então para a prática. Settle your body, speech and mind in the natural state. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Apart from the movement of the respiration, let your body be still like a mountain. Além dos movimentos da respiração, deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. And in the midst of the movements of the mind, let your awareness be still like space. E em meio aos movimentos da mente, deixe que a consciência fique imóvel como o espaço. Rest your awareness free of identifying with and grasping to your body.
Deixe a consciência livre repousar, livre da fixação e da identificação com o corpo. Free of identifying with and grasping to your mind. Livre da identificação e da fixação à mente. Without deliberately activating your body or your mind. Simply rest in awareness. Sem deliberadamente ativar o corpo ou a mente. Simplesmente repouse na consciência. Sustaining that flow, that natural flow of cognizance and clarity or luminosity of your own awareness. Sustentando o fluxo de cognoscência, luminosidade ou clareza da consciência. There's nothing to do Não há nada a fazer, but to exert just enough effort to release grasping. apenas o esforço suficiente para soltar a fixação. Whenever your awareness is carried away by some distracting thought, just release the effort of identifying with that thought. Quando sua consciência for arrastada por algum pensamento, apenas aplique o esforço suficiente para soltar. And the thought will naturally evaporate. E o pensamento vai naturalmente evaporar. And your awareness will naturally come to rest once again in its own stillness, in its own place. E a consciência vai naturalmente voltar a repousar em seu próprio lugar, sem esforço. And that is a place of natural stillness and effortless clarity. E esse é um lugar de quietude e de clareza natural. And while resting in that stillness, as you note the breath flowing in, arouse and focus your awareness. As you note the breath flowing out, relax, release your awareness. E repousando nessa quietude da consciência, quando você notar que o ar entra, intensifique a consciência, o alerta. E quando você notar que o ar foi para fora, solte, relaxe mais profundamente. Like sharpening a blade back and forth on the whetstone. Sharpen the flow of your awareness in this way for as long as it's useful. E como se você estivesse afiando a lâmina numa pedra. Afie a sua consciência dessa maneira enquanto for útil. But when you can sustain this flow of clear cognizance without the oscillation, then release that oscillation. Mas quando você for capaz de sustentar esse fluxo de consciência sem essa oscilação, então abandone a oscilação. And simply rest in the stillness of your awareness. E apenas repouse na quietude da consciência. Peripherally aware, effortlessly aware of the rhythm of your respiration. Com uma consciência periférica e sem esforço do ritmo da respiração.
And let's continue practicing now in silence. Agora nós seguimos a prática em silêncio.
Bom, chuchus, queria comentar umas coisinhas sobre essa prática. Alguns pontos aqui que acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro, assim, a gente, conforme a gente vai avançando no tipo de prática, né, que o Lama vai ensinando, ele vai cada vez deixando mais curta a instrução de estabelecer corpo, fala e mente em estado natural. Então, ele assume que a gente já sabe o que é, né? Pode ser que a gente não tenha tanta familiaridade, esqueça, sei lá. Então, eu vou passar no nosso, junto com o material, né, de hoje, com o link do vídeo de hoje, um áudio bem curtinho que eu gravei para o curso do Sesc. Eu não sei, acho que foi para o curso do Sesc. Acho que tem uns 10 minutos, assim, que é só estabelecendo corpo, fala e mente em estados naturais. Daí a gente pode usar isso para se lembrar como que é essa prática, também pode usar só para começar a prática e depois seguir em silêncio, o tempo que vocês quiserem. Acho que pode ser útil, né? E daí, essa prática que ele ensina, né, da atenção plena na respiração na abordagem do Dzogchen, seria só a gente sustentar o estado natural de corpo, fala e mente. Seria isso. Estabelece corpo, fala e mente, estado natural, para ali, né? Corpo relaxado, imóvel e vigilante, respiração no ritmo natural, mente clara, aberta. Adivinha se a gente não se distrai, né? Adivinha se a gente não... Então, aí ele fala, bom, então perifericamente, nota o ritmo da respiração, né? Ele dá outra instrução com relação ao ritmo da respiração. Ele fala, né? Na inspiração, intensifica o alerta da mente, a vivacidade da mente, né? E na expiração, relaxa, solta a mente no espaço. Intensifica, solta, intensifica, solta. Ele fala pra gente fazer isso enquanto for útil. Aí tem uma palavra que eu traduzo errado, que eu preciso lembrar de traduzir direito nas próximas vezes, que não é oscilação, é uma alternância, né? A gente alterna entre intensificar e soltar, intensificar e soltar. A palavra em inglês é oscillation, mas em português não é oscilação, tá errado essa tradução. Então, sorry, mas é isso, é alternar entre intensificar e relaxar, né? Não é contrair e relaxar, é intensificar a tensão, o alerta e soltar, relaxar na expiração. Tem uma outra instrução que ele dá, que é super interessante, que ele fala, às vezes, de não ativar, né? A gente deveria simplesmente deixar a consciência repousar no lugar dela, né? Sem ativar o corpo e a mente, ou seja, sem se fixar em sensações do corpo, né? Ou querer se mover, ou qualquer coisa relacionada ao corpo, e sem ativar a mente. Às vezes ele fala, sem ativar a mente de um ser senciente, ele fala, né? Ou seja, qualquer pensamento que a gente seguir, que a gente comentar, é como se a gente estivesse ativando essa nossa mente de ser senciente, né? É a mente que a gente tem, né? Então, a gente deveria não ativar nem o corpo nem a mente, não se fixar a nenhuma sensação do corpo, nenhum estímulo de corpo e a nenhum pensamento, nenhum evento mental, né? Deixar a consciência só solta. E daí ele fala, não tem nada a se fazer nessa prática, é só não fazer nada mesmo, né? Cada vez que ele fala, daí a gente só vai fazer o necessário, que vai ser só soltar a distração quando ela acontecer. Ele fala o esforço necessário para soltar a fixação, qualquer coisa que nos distraia. O André falou, o problema é quando a não fixação vira fixação. Isso é tão sutil? Se fixar a instrução também é não fazer nada. É cada vez mais não fazer nada, cada vez mais soltar e deixar a consciência solta, né? Mas é sutil, é uma prática muito sutil. Mas é isso que a gente precisaria treinar mesmo, né? Essa sugestão dele, né? Nesse retiro. Aí se a gente achar que é demais e sutil, a gente volta para Shamatha Basics, né? E tá bom também, tá maravilhoso, né? Mas é bom a gente entender essas instruções mais Dzogchen que ele tá dando, né, pra gente aqui. Que ele fala que é o que a gente tem para treinar. Então, se a gente precisasse escolher uma prática, se a gente precisasse escolher 2 práticas, a gente poderia pensar nessa instrução de Shamatha com foco na respiração na abordagem Dzogchen, que é essa que a gente acabou de fazer, e
estabelecer a mente em estado natural, que é observar os pensamentos e só, né, soltando. Essas possivelmente são as práticas mais importantes para a gente se acostumar, né, se familiarizar. Beleza, amores, com relação à prática? É bom a gente ir também comentando. O Felipe está dizendo que tem um pouco de dúvida nessa oscilação. Que não é oscilação, que é alternância, né? Ele fala para a gente... Isso é uma instrução bem concisa de uma prática que ele dava bem mais detalhada, que era fundir a mente com o espaço. Então ele falava assim, para a gente intensificar a vivacidade da mente na inspiração, que é como se a gente, né, na hora que a gente inspira, a gente, falando um termo mais simples assim de entender, é como se a gente prestasse mais atenção ou a gente elevasse o nível de alerta da mente, acordasse mais a mente, né? E na expiração a gente relaxa, intensifica e relaxa. É como se a gente ao mesmo tempo fosse equilibrando, né? Em cada ciclo de respiração, equilibrando a sonolência e a distração, né? Então, na inspiração, quando a gente intensifica a atenção, a gente remedia ou evita a sonolência, né? Porque a gente acorda a mente mais. E na expiração, quando a gente relaxa, a gente já remedia antes de acontecer a distração, né? Então, a gente solta a consciência no espaço, assim, sem grudar em coisa nenhuma. O Fábio fala assim, deu Fê, Felipe, Junqueira. Minha dúvida é, para onde soltamos a consciência? Para o espaço da mente mesmo? Para a experiência de espaço, para o espaço da mente. Não é no espaço físico, né? É no espaço. Solta. Solta até a noção de espaço físico da mente, whatever. Solta, né? Simplesmente. Relaxa e solta tudo. Exatamente, solta tudo. Porque a gente fica assim, solta no espaço da mente, é capaz de pensar, bom, onde será que é o espaço da mente? Solta, né? Só... Ele usa aquela metáfora do feixe de feno, né? De feno, né? Que, sabe aqueles feixes de feno que fica amarrado assim? Ele fala como se a gente pegasse, tirasse aquela amarração e fez... Ele faz mesmo isso, né? Ele fala... Solta, simplesmente, né? Solta tudo, desejo de se eliminar, de meditar, solta tudo. Vai soltando tudo que você encontrar pela frente, né? O Fábio fala assim, beleza, ele falou naquele retiro que na hora da inspiração é como se fosse um farol brilhando mais e na expiração, sem perder o brilho, soltasse como ondas batendo no farol. Acho que era isso. Mais ou menos, a metáfora do farol é para estabilidade, né? Aquele farol no meio do mar, tomando porrada de tudo que é onda, mais estávelzão, né? Mas pode ser também essa ideia assim, né? Felipe já, tá bom, tá feliz com a explicação. Mas a gente tem que ir testando na experiência mesmo, né? Experienciar o que é esse soltar, né? A gente precisa se livrar dos conceitos, né? Precisa se livrar, deixar consciência. Porque se a gente pensar assim, o que é aquela diferença entre consciência e mente, né? A consciência, a gente precisaria cada vez mais repousar na consciência, né? Nas qualidades da consciência, que é simplesmente estar acordada, né? Não desmaiada, dormindo, embotada, sonolenta, acordada e solta completamente dos conteúdos todos, né? Do corpo, da mente, de tudo, só aberta e consciente. É como se fosse um espaço. Ele fala, deixa o corpo imóvel como uma montanha e a consciência imóvel como espaço. Então, é como se fosse uma qualidade de espaço vivo, né? Não um espaço morto, é um espaço acordado, né? Permeado pela consciência. A gente precisa se identificar cada vez mais com essa experiência e não com o que a consciência ilumina, né? Com os objetos que a consciência ilumina. Então, todos os conceitos, o corpo, qualquer coisa, né? Esse é o nosso treino. Cada vez mais a gente conseguir repousar nas qualidades da consciência só. Beleza?
Então, vamos seguir o estudo, então, né? A gente tá, então, no segundo ponto, né? O segundo ponto, o primeiro aforismo do segundo ponto é, uma vez tendo alcançado a estabilidade, revele o mistério. Então, na linguagem do Lama, uma vez tendo atingido o Shamatha, pratique Vipassana, né? E deixa a natureza a natureza da realidade se revelar. Então, uma vez que a gente estabiliza a mente, não se distrai com qualquer coisa, não dorme toda hora, né? Não dorme, não fica sonolento quando o nível de estimulação diminui, né? Então, estabilizando a mente, a atenção, então a gente vai investigar a natureza da realidade e revelar a natureza da realidade. Esse foi o primeiro aforismo do segundo ponto, né? O segundo aforismo do segundo ponto é: considere todos os eventos como se fossem sonhos. Então é isso que a gente vai começar hoje, né? A gente começou um pouco a falar na semana passada, mas é melhor a gente retomar do começo hoje, né? A gente até se pensado em durante a semana, né, na vida, assim, a gente se lembrar que nós estamos num sonho. A vida é um sonho, né? Mas a gente vai retomar então desse ponto, página 95. Bom, esse tema é mega profundo, né? O treinamento da mente de 7 pontos, ele já começa lá no fundão, né? Depois vai cuidando, né? Mas ele começa já no fundão. Então, considere todos os eventos como se fossem sonhos. À medida que nos dedicamos à prática, avançamos além da quiescência meditativa, shamatha, para o insight contemplativo, vipassana, né? Sobre a natureza do mundo que experienciamos. No aforismo considere todos os eventos como se fossem sonhos, o treinamento da mente em 7 pontos abala a própria fundação da nossa experiência. A gente acha que as coisas estão realmente acontecendo de verdade, né? Muito diferente de um sonho. Aí ontem a gente estava, acho que ontem, no estudo no SEB, ou segunda, sei lá quando, estudo, acho que segunda-feira no SEB, no estudo da lei do materialismo espiritual, a gente estava falando, estava refletindo sobre qual que é a diferença, né? De se lembrar de ontem, de se lembrar de um sonho ou se lembrar de alguma coisa que verdadeiramente aconteceu, né? Então, o Alan Wallace sempre... o que é isso? Qual a página? Qual a página, querido? Página 95. A Alana escreveu uma mensagem que é só a minha irmã para decifrar aqui. Então, o Alan Wallace comenta isso às vezes, né? Qual que é a diferença entre se lembrar, né? Qual a diferença entre a memória de alguma coisa que aconteceu num sonho e de alguma coisa que aconteceu de verdade, né? Então, nada, nenhuma diferença. A gente se lembra de um sonho capaz de... A memória é igualzinha como se a gente tivesse vivenciado aquilo. A gente estava até comentando que as pessoas, às vezes, que vivem muito juntas, assim, começam a achar que as memórias da vida da outra pessoa é a memória dela, né? Começa a se falar, quando eu tive não sei aonde. Não, você nunca teve lá, né? Eu que tive. Eu fiz não sei o que lá. Não, você não fez, quem fez foi eu, né? Então a gente começa a confundir as memórias, porque de coisas que a gente experienciou e de coisas que a gente escutou outros experienciando. Imagina que loucura. Então tem muito pouca diferença, né? Depois que o momento passa. Mas a gente não acha isso. A gente se prende muito à nossa história pessoal, a tudo que nos aconteceu. E daí na psicoterapia, a gente também estava comentando ontem, que na psicoterapia a gente vai tentar editar aquilo 400 mil vezes, bobear, a gente reforça aquilo. E é tudo sonho, igual, vaporiza como um sonho, né? O André está falando que Kaspar Hauser não conseguia diferenciar. A gente diferencia porque a gente tem essa marca, né? De diferenciar. Mas a gente tem essa marca para depois, né? Com um caminho de lucidez, a gente vê que não tem diferença nenhuma. Ele viveu preso até quase a idade adulta sem falar nem nada. Mas é isso, né? Depois não é um sintoma de loucura isso, né? É um sintoma de lucidez aí, né? Mas é fruto do caminho de lucidez, né? Do insight meditativo mesmo. Comentário de Niels Bohr sobre mecânica quântica, aqueles que não ficam...
Oi? Eu acho que quando é ruim, a gente fica pior, assim, agregado do negócio. Quando é bom, a gente ainda meio que solta. Mas se é um negócio ruim, a gente fica reificando, reificando, reificando. Ah, tá bom, tudo bem, pode ser para todo mundo e tal. Mas quando é uma coisa ruim, ou um sonho ruim, ou uma realidade, entre aspas, ruim, a gente pode ficar anos remontando nisso como sendo real. Eu acho que o ruim é pior do que o bom. É possível também. É que o bom também a gente fica tentando toma de referência, né? Aquilo é bom. Aí aquilo que era bom é muito melhor do que está me acontecendo agora. Então, o que era bom também vira referência, né? A gente reifica todas as experiências, né? É claro que as negativas doem mais, a gente possivelmente reifica mais, mas as positivas viram uma referência também ao inferno, né? Depois a gente fica tentando repetir aquilo, invalidando outras possibilidades, né? A gente se atropela de tudo que é jeito. O André está sugerindo aqui que a gente assista ao Enigma de Kaspar Hauser, que é esse que não conseguia diferenciar a memória de sonho, né? Realidade de sonho. Beleza. Então, ele ia começar aqui a falar sobre o comentário de Niels Bohr sobre a mecânica quântica, né? Aqueles que não ficam chocados quando se deparam com a teoria quântica não podem tê-la compreendido. É igualmente verdade para esses ensinamentos. É tão revolucionária essa visão, né, de que a realidade é um sonho, que a gente considera a realidade é igual a um sonho, né? Que se a gente levasse isso realmente a sério, isso seria uma transformação na nossa vida, né? A Daniela está falando que ela tem a sensação contrária, que o que é ruim, é sonho, o que é bom, é muito bom. Pois é. Cada um vai fazer o que quiser, né, com as suas experiências. Né? Uns reificam o que é ruim, outros reificam o que é bom, e assim a gente vai indo, né? A gente, quando tem uma coisa ruim e passa, né? A gente fala, putz, aquilo foi um pesadelo que passou, né? Acha que nunca mais vai acontecer também. A gente faz de tudo, né? Mas o fato é que a gente reifica, né? De um jeito ou de outro, por uma razão ou por outra, um tipo ou outro, a gente sempre reifica. A gente sempre acha que é verdadeiro, que é real, né? Que é sólido, né? E não é. E se a gente realmente entendesse isso, né? Entendesse não conceitualmente, né? Mas tivesse essa experiência mesmo, isso transformaria tudo. Como o Alan Watts fala que se a física quântica fosse realmente considerada na ciência, né? Se ela não fosse considerada possível só em microsistemas, né? Mudava toda a história da ciência, né? Por exemplo, depois que Geshe Rappen completou seus 24 anos de treinamento monástico formal, ele passou anos em retiro meditativo solitário nas montanhas acima de Dharamsala. A maior parte desse tempo, ele passou meditando sobre a verdadeira natureza do mundo fenomênico. E quando perguntei sobre suas experiências, ele respondeu: se eu falasse às pessoas sobre o que eu vi, pensariam que eu sou louco. Deve ter sido isso que o Buda pensou também, né? Aqueles que estudam a teoria budista sobre a natureza semelhante ao sonho da realidade e não ficam chocados, não podem ter entendido. Só dar uma aliviada no meu calor de sonho aqui. As práticas budistas para cultivar o insight contemplativo sobre a natureza da realidade, então as práticas de Vipassana, né? Ou na linguagem do Lama, ou na estrutura do Lama, as práticas de Prajnaparamita, né? Destinam-se a superar a ignorância fundamental sobre a natureza de nossas próprias identidades e sobre a realidade como um todo. É dito que essa visão, quando unificada com a estabilidade e a vivacidade da quiescência meditativa, ou seja, a união de Vipassana e Shamatha, conduz o praticante ao Nirvana, um estado irreversível de liberação de todas as aflições mentais e do sofrimento resultante. Ainda não é iluminação, é a liberação de todas as aflições mentais e do sofrimento. No entanto, recentemente, alguns budistas ocidentais puseram essa afirmação em discussão, afirmando que os relatos budistas sobre despertar espiritual irreversível ou iluminação são enganadores. Essa conclusão se baseia nas experiências pessoais de vários professores de meditação ocidentais que dedicaram até 40 anos à prática espiritual. Os entrevistados afirmam que o despertar e as realizações que atingiram não foram duradouros.
essas experiências passam. Os meditadores descobriram que retornam invariavelmente. Os meditadores descobriram que retornam invariavelmente ao mundo da mudança, reabrindo assim as feridas e trazendo a dor. Enquanto tivermos um corpo, estaremos imersos em um mundo em que todos os fenômenos condicionados estão em um estado de fluxo. Isso inclui, é claro, os nossos próprios corpos e mentes. Mas a questão importante é: nosso engajamento com um mundo que está em constante mudança desencadeia necessariamente as aflições mentais de apego, raiva e delusão? A afirmação budista é de que essas toxinas mentais, ou venenos mentais, né, o apego, raiva e delusão, ignorância, são responsáveis por todo o sofrimento mental e o medo. Quando a mente é purificada dessas aflições, toda a angústia desaparece. E até mesmo a dor física é experienciada de tal forma que a mente permanece tranquila. Então, quando a afirmação budista sobre a possibilidade do nirvana é refutada, o que exatamente está sendo questionado? As aflições mentais, como se entende no budismo, não são de fato a raiz do sofrimento? Ou se são, não há possibilidade de se curar para sempre dessas aflições? Em outras palavras, se aceitarmos a premissa de que sofremos porque nossas mentes são distorcidas por tais aflições, somos intrinsecamente perturbados ou apenas habitualmente perturbados? A observação de que muitos meditantes budistas ocidentais sêniores não alcançaram um estado duradouro de meditação, de liberação, deve nos levar ao questionamento não apenas da autenticidade dos relatos tradicionais sobre o Nirvana, mas também da natureza da nossa própria prática espiritual. Ouvi muitos relatos de budistas ocidentais sobre seus profundos insights a respeito da natureza da realidade por meio da prática meditativa do insight, mas nunca ouvi nenhum deles dizer que atingiram a quiescência, como descrito nos tratados budistas indianos mais importantes sobre essa prática. Por outro lado, ouvi o relato pessoal de um contemplativo tibetano, Lobsang Tenzin, sobre seus 15 anos de prática meditativa solitária, intensiva e contínua, resultando no que ele chamou de um estado de bem-aventurança imperturbável, que era constante durante e entre as sessões de meditação formal. Nunca ouvi falar de nenhum budista ocidental que tenha se dedicado à prática de maneira tão incrível em circunstâncias tão adversas. Mas se por meio de uma prática diligente, uma pessoa foi capaz de alcançar um estado permanente de liberação, essa mesma possibilidade existe para outros que ainda não tenham desenvolvido esse nível de insight. Em outras palavras, ele está questionando o seguinte: no Ocidente, o que ele sempre fala, né? A prática de shamatha, o atingimento de shamatha, é completamente negligenciado. Os praticantes no Ocidente se apressam, né, em se dedicar a práticas mais sofisticadas de vipassana, né, e sem ter estabilidade de shamatha. Aí o que acontece? Eles têm insights, eles têm transformações, né, como resultado da prática de vipassana, mas eles não sustentam, porque não tem estabilidade de shamatha, né? Aí o que ele fala é assim: quando o ocidental diz que os relatos dos budistas não são verdadeiros, o que nós vamos questionar, né? A veracidade do relato budista tradicional ou a prática do ocidental, né? Qual que é o questionamento que a gente faz? E aí ele fala assim: se uma pessoa relatar, né, que atingiu uma liberação constante e definitiva, então é possível, né? Então, o que a gente precisa questionar é como é que os ocidentais estão praticando, né? Esse que é o questionamento. Se eu não me engano, esse mestre que ele está citando aqui, Lobsang Tenzin, se eu não me engano, é um mestre que passou é um praticante que passou pela invasão chinesa e fugiu e, né, aquela coisa toda, e chegou em Dharamsala e daí veio para o Ocidente e o Dalai Lama falou para ele, pediu para ele, e acho que pediu para o Robert Thurman acompanhar,
Mas pediu para esse praticante, quando perguntassem para ele como ele se sentia, qual era a experiência que ele tinha, né? Como é que era a mente dele, para ele não mentir, para ele não esconder nada. E daí diz que ele falou com super vergonha, assim, perguntaram para ele como é que você se sente, né? Aí diz que ele falou todo envergonhado. Na verdade, eu experiencio uma bem-aventurança constante, sem interrupção. Né? Assim, tipo, desculpa, né, falar isso, mas essa é a minha experiência de uma bem-aventurança constante. É como se aquilo fosse um palavrão, né? Se eu não me engano, é esse mestre que o Lama está citando aqui que fez isso, né? E era um cara que, sim, se dedicou a vida inteira, né? A Shamatha, ele passa, fez o que tem que fazer, né? E atingiu o que tinha que atingir. O próprio Buda deixou bem claro que o atingimento do Nirvana depende da união de Shamatha e Vipassana, ou de quiescência e insight. Pois, sem a estabilização desenvolvida pela prática da quiescência, Shamatha, todos os insights serão fugazes e seus efeitos transformadores e libertadores não durarão. Ou seja, não dá para estabilizar qualquer... É que assim, ontem a gente estava numa discussão assim também na prática. Ontem foi discussão na prática mesmo, no SEB, né? Que a gente estava nessa discussão, né? É porque tem vários lobos antenses. Tem mesmo vários lobos antenses, né? Como o André está falando. Tem muitos praticantes, desde o Buda, né? Caramba. Desde o tempo do Buda, né? Vários praticantes que relataram isso, caramba. Eu acho que ele e por que quis no dizer Ocidente... o nome mesmo. Ah, tem o nome, você está dizendo? Acho que foi André. isso, né? É um nome meio comum, acho mesmo. É, tipo o João... Tenzin é comum, né? Lobsang também é. Putz, vou furar meu olho. Ainda bem com os óculos agora, senão eu já ia furar. Isso, uma galera com o mesmo nome, é. Mas eu acho que é esse que ele cita, que ele conta essa história, se eu não me engano. Ai, o que eu ia falar? Desde o tempo do Buda. Eu perdi. Mas, enfim. A gente estava falando na prática ontem, né? Que a gente está... A forma como a gente experiencia a realidade comum, com a nossa mente comum, ela é tão arraigada, é um karma, um hábito tão profundo, que para a gente se liberar desse karma, né, karma de ver o mundo como a gente vê, com uma consciência visual, com auditiva, né, com as consciências que a gente tem da mente comum, para a gente se liberar desse karma, que é, imagina, se liberar do karma de ver as aparências visuais do jeito que a gente vê, né? Se liberar desse karma e enxergar, né, ou experienciar a consciência, a natureza da realidade última, que tá velada pela consciência comum, né? A gente vai precisar estabilizar essa visão, né? É como se a gente... Não sei como é que eu conseguiria... Vamos imaginar assim, vamos imaginar que ele está olhando por uma janela de vidro, né? Que está suja, ou que está embaçada, né? Mas a gente consegue vislumbrar o que está lá fora. Só que é muito mais fácil a gente enxergar a janela embaçada, né? A gente não consegue sustentar direito a visão do que está lá fora. Não sei se é bom esse exemplo, mas é só para dizer assim, a gente está muito acostumado a ver as coisas como elas são na nossa realidade relativa, né? Nossa experiência de verdade relativa. Para a gente enxergar a absoluta, vai precisar furar, né, a realidade relativa. E para sustentar a realidade absoluta, a gente vai precisar estabilizar essa visão, né? Porque senão a gente pode vislumbrar. O Alon sempre dá esse exemplo, assim. Imagina que a realidade absoluta é a Lua, né? Como o Buda aponta nas tankas e tudo, né? É a Lua, é ver a Lua, né? Só que a gente pode ser que veja a Lua com muitas camadas de nuvem. A gente sabe que está na direção certa. A gente está vendo aquele clarão da Lua por trás de um monte de camada de nuvem, né? Pode ser que às vezes as nuvens fazem assim, a gente vê a Lua direto, mas daqui a pouco fecha de novo, né? Então, estabilizar seria deixar as nuvens dissiparem para sempre, né? Isso seria estabilizar o insight, né? Enquanto a gente não for capaz de fazer isso,
As nuvens vão ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, né? É isso que os ocidentais experienciam porque eles não cultivam shamatha e vão direto para o vipassana, né? Ao mesmo tempo, a absoluta está sempre aí, nada distante, né? Não é distante, só que a gente não vê, né? Seria como, vamos supor, eu tô aqui de óculos, né? Ai, não é bom exemplo do... Bom, não é bom exemplo do óculos. É isso, sempre está disponível. A gente poderia estar vendo nesse momento, mas a gente está vendo o que a gente está vendo, né? Então a gente não vê o que está por trás, né? Não está longe, não está distante, não é impossível, não é nada. É só que a gente está distraído com o que está, com o jeito que a gente percebe o mundo, com a mente comum, né? Esse que é o ponto. Mas, né, a gente pode ter vislumbres que a gente nunca vai conseguir estabilizar se não for a prática de shamatha. É por isso que os ocidentais não conseguem ter uma transformação duradoura. Porque a nuvem abre, eles veem, daqui a pouco fecha, porque eles não têm shamatha, fecha, né? E aí, como estava dizendo, a gente tem tudo dia nublado, né? A gente é dia nublado. Hoje é muita coisa para eu escrever aqui. Vou tentar sintetizar aqui minha fala, minha dúvida. Olha só, no ano passado, quando você falou isso, eu fiquei muito tocada e tenho isso para mim, que o professor Alan Wallace disse que o que nos obscurece de ver a realidade absoluta é o quanto a gente tem a realidade relativa, assim como verdade. A partir do momento que a gente tirar um pouco os véus da realidade relativa, nós nos depararemos, consequentemente, com a verdade absoluta. Agora, na hora que você disse assim, ó, aí nós vendo a realidade absoluta, nós teremos que estabilizar. Estabilizar, aí que me veio a dúvida, não só a verdade absoluta, como a relativa também, porque é ela que vai ser funcional. Então, a gente tem que saber que ela é relativa, ela que nos obscurece, mas a gente também tem que estabilizá-la num nível relativo, não? Já está estabilizada, né, Lana? A gente não vai perder. Acho que é isso que a gente... Não está muito, né? Porque a gente fica com essa coisa da dúvida, que é um mundo de sonhos, para seres de sonhos. Então a gente fica meio assim, sabendo que tem alguma coisa errada nessa verdade absoluta, que a gente acha que é absoluta, mas é relativa. Entendi. É que eu acho que as coisas vão acontecer ao mesmo tempo, né? Imagina, se a gente se dá conta. É que nem quando o exemplo de acender a luz, né? A gente está num quarto escuro e acende a luz. Bom, acendeu a luz, a gente tá vendo tudo com clareza, sabe onde é que as coisas estão, a gente vai se mover de outro jeito também, né? Porque a gente já sabe que Então, mas a minha dúvida é, quando essa penumbra cair de alguma maneira, por lunga, etc., a gente voltar um pouco para esse quarto escuro, que é funcional, a gente estava acostumado, a gente já vai ter outros vislumbres, que a gente vai saber onde é que estavam as coisas nesse quarto. Ela nunca vai voltar. A realidade é relativa, ela nunca vai voltar a zero enquanto a gente tiver vislumbres da realidade absoluta. Não vai voltar a zero, mas a gente vai se perder ainda. Que é o que acontece, é o que ele está dizendo que acontece com os mestres ocidentais. Eles têm esse vislumbre, aí eles lidam com a realidade de outro jeito, daqui a pouco eles voltam para o mesmo lugar que estavam, porque perderam a visão da realidade absoluta. Então, mas você acha que perde totalmente? Assim, a gente sempre não volta com um ganhozinho? Então, a gente não volta com um ganhozinho? Sim, mas o que adianta um ganhozinho? Não tem um valorzinho? Não tem um valorzinho. Tem um valorzinho? Acho que não, a gente não está liberado, né? Não, eu acho que sim, acho que tem graus de lucidez, né? Mas que se perde, né? O que o Alan Wallace, o Dalai Lama falou para o Alan Wallace, né? O Alan Wallace perguntou um dia para ele, se uma pessoa que atinge shamatha, né? Ele pode perder nessa vida essa qualidade? O Dalai Lama falou, pode. Se fizer uma besteira muito grande, ele pode, né? Agora, se o praticante atinge shamatha e vipassana, ele perde? Não, nunca mais. Né? Atingir vipassana significa enxergar a natureza da realidade e estabilizar. Né? Não é só ter vislumbres, assim. Estabilizar. Aí é o que ele vive falando pra gente, que é a história do caminho. Né? Ele fala que a gente só entra no caminho quando a gente estabiliza, quando a gente atinge shamatha e vipassana. De uma vida para outra, né? Porque a pergunta primeira era assim, a pessoa perde shamatha nessa vida? Pode ser que perca.
Na vida seguinte, com certeza. Com certeza. Ele já falou pra gente que a gente já atingiu o Shamatha várias vezes. Para estar aqui, né, Gê? Várias vezes. Agora, se ela é quiescência, quietude, ela é sua base. Ela é sua base. Se ela é quiescência, quietude, ela é sua base, né? Mas aí a Audrey falou assim, ó, não tem grauzinho, sabe? Não tem grauzinho. Aí que eu tô fazendo, eu fico pensando assim, será que não tem uns grauzinhos, que nem a Audrey falou? Será que tem uns grauzinhos de realidade absoluta? Tem, numa mesma vida. Numa mesma vida, sim. Mas se numa mesma vida a gente não atingir Shamatha e Vipassana, a gente perde na outra, entendeu? Agora, atingir o Shamatha e Vipassana, a gente entra em Marga, que ele fala sempre. Que é o caminho. Aí a gente não vai para trás nunca mais. A gente vai daí para frente só. A gente vai revelar cada vez mais, vai para as práticas de Trekchö, Togal, e vai revelar a natureza última, né? A Dani tá falando aí. Obrigada, Gê. Shamatha e Vipassana tem um entendido nas vidas seguintes também. É isso, é isso. Shamatha e Vipassana numa mesma vida é irreversível pro resto das outras vidas, para sempre. A gente segue no caminho, para frente, não cai para trás. Sei lá, mesmo que a gente faça uma cagada muito grande, né? Tipo enganar, tipo um mestre que engana os discípulos. Ai. Como o Dzongsa falou naquela carta de chorar lá sobre a questão do Sogyal Rinpoche. De ir pro inferno Vajra, de nunca mais ouvir os ensinamentos, aquela coisa horrorosa que dá vontade de chorar só de lembrar. Aí sim, né? Mas a menos que a gente faça uma burrada muito, 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 muito grosseira, a gente tá no caminho para sempre, né? Não, se realizou Vipassana, ainda não virou Buda. Você só vislumbrou a natureza das coisas, mas tem o caminho de Togal, que é revelar completamente a natureza última. Ainda não é Buda, ainda não é iluminação. Lembra que o caminho do Dzogchen tem Shamatha Vipassana, Trekchö, Togal, né? Shamatha Vipassana, a gente tem a realização da natureza da vacuidade, né? Aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente receberia, se tudo fosse certinho, né? Quando chegava nesse ponto de realização da vacuidade, a gente receberia as instruções de pointing out, para atravessar a consciência substrato para Rigpa. Isso seria Trekchö. Aí, depois de Trekchö, você já está repousando em Rigpa, tem as práticas Togal, que são para fazer a natureza última se revelar completamente. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso, pessoal. Não sei mesmo, né? Porque não tem como saber, eu só sei o que é isso. Assim. É como se fosse a gente... Como se as aparências da natureza última fossem outras, né? Tipo assim, a gente vê, em vez de ver o Dalai Lama, vê a Avalokitesvara, de 1000 braços. Isso é uma manifestação de Rigpa. A gente não vê, né? Então, depois, e mesmo que a gente atravessar para a natureza última, a gente ainda não vai ver, a gente vai ter que fazer as práticas Togal, que é a revelação da natureza última. É como se... É isso, né? É um treino assim, o Alonso fala assim, é só um jeito de olhar. Mas é um jeito de olhar que você vai fazer a partir de Rigpa. Aí você vai ver outras coisas, né? Mas a parte sentado no seu karma, na mente zoada, comum, não tem um treino do olhar. Você vai estar no lugar errado, né? Então não tem como ver as aparências de Dharmakaya, né? Não vai ter como ver. Então esse é o caminho todo do Dzogchen, né? Que vai culminar na iluminação. Kátia, dá um certo desânimo de ver a minha mentezinha tão perdida. Mas a gente pode escolher, em vez de desanimar, a gente fala, bom, tem coisa para fazer, né? Vamos aí. O que você tá fazendo? Vou minimizar aqui. Não, mas a gente não vê quem levanta a mão, Audrey. Deixa assim. Só vai abaixando. Então, deixa eu ver. A Dani falou que é irreversível nas próximas vidas. A Solange falou, só fico pensando que se a gente atingir o Shamatha várias vezes, poderia ser mais fácil na próxima vida. Pois é, mas só que não. Aí o André falou, mas tu realizou Vipassana, tu virou Buda. Não, né? Porque tem a prática tem os estágios seguintes de Vipassana, né? Trekchö e Togal. Aí a Lana falou, fala do gelo raspadinho em água. A história do gelo raspadinho em água é que a gente está, na verdade, a consciência, a natureza, a consciência primordial, ela não é essencialmente diferente da nossa mente comum, né? Ela é essencialmente a mesma coisa, como se fosse a nossa mente comum fosse gelo,
super configurado, super, né, condicionado. Aí a consciência substrato, que é o que a gente, o lugar onde a gente chega com o shamatha, né, é o nível de consciência que a gente revela com shamatha, né, que é a raspadinha, gelo raspadinha, e a ripa, né, consciência primordial seria a água. Então não dá para dizer que água líquida é igual a gelo, mas não dá para dizer que é diferente, né? Então é isso. Os 10 bhumis são o caminho do Bodhisattva, é outro caminho. A Emma está perguntando, e a história dos 10 bhumis, né? A gente está falando do Dzogchen, né? No Dzogchen não tem 10 bhumis, tem esses 4 estágios, né? Dentro de cada... Claro que tem graus de realização diferentes em cada estágio, mas não tem... Os níveis de realização dos Vidyadharas, que é o que a gente está falando no caminho do Dzogchen, são diferentes dos 10 bhumis, né? A gente já discutiu isso aqui em outro estudo, mas os 10 bhumis são no caminho do Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva é muito diferente do caminho do Dzogchen. No caminho do Bodhisattva, você é um ser senciente que vai avançando até se tornar um Buda. Isso leva éons, se não me engano, 3. A partir do momento que você tem bodhicitta espontânea. Ou seja, você, espontaneamente, você só se preocupa em realizar a natureza da mente e a compaixão absoluta, né? A partir desse momento, você entra no caminho do Bodhisattva. A partir daí são 10 bhumis, que leva 3 éons, né? Partindo dessa visão de que você é um ser humano que vai ralar e se tornar um Buda. O que não é nada ruim, porque ao longo dos bhumis, a gente já está beneficiando meio mundo, né? Aí no caminho do Dzogchen é diferente, a questão é diferente. A gente é Buda que não sabe que é Buda. A gente tem vários outros conhecimentos. Nosso trabalho vai ser limpar os outros conhecimentos. Então é outra estratégia, né? E os 10 bhumis? Quem é que sabe 18? Não perdi isso aí. Bom, aí a Kátia falou que dá um certo desânimo de ver a minha mentezinha tão perdida, né? Então, mas a nossa mentezinha, essencialmente, ela não é diferente da mente do Buda, né? Aí o Fábio falou, mas se a gente realizar Vipassana e Shamatha, não é Buda, mas é quase irreversível. Já é quase irreversível, não. É irreversível. Só que ainda tem o que fazer, né? Para revelar completamente o Dharmakaya e se tornar um Buda plenamente realizado. Aí é festa, é só correr para o abraço mesmo. O Buda não falou que tinha realizado Shamatha e Vipassana em outras vidas, eu acho. Não falou. Aliás, foi o que ele fez na vida de Buda Sakyamuni. Ele tinha realizado Shamatha quando ele era criança, inclusive, né? Aí certamente tinha realizado em outras vidas, né? Mas Shamatha e Vipassana ele realizou na noite da iluminação. E aí mandou ver, revelou tudo, né? Mas ele voltou, lembra que quando ele, na noite da iluminação, ele voltou daquela experiência. Puta, já é 9 horas, a gente não mandou nada, né? A gente, na noite da iluminação, o que o Buda, lembra o que o Buda fez? A gente vai falar só desse tema e daí a gente encerra. Na noite da iluminação, o Buda se lembrou, ele tinha... Lembra assim, ó, as práticas de Shamatha, né? Elas podem nos levar aos estágios do Dhyana e dos Satipattanas também. Então, a gente pode passar, a nossa mente, né? Pode passar do reino do desejo, que é onde a gente está, né? Passar para o reino da forma, e se a gente avançar, a gente pode até passar para o reino da não forma, em termos de estados mentais, né? Shamatha é só chegar na porta do primeiro dhyana, do reino da forma, né? É só isso que a gente precisa, né? A gente precisa dos fatores mentais que estão disponíveis no acesso ao primeiro dhyana. Se a gente passar do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, esses fatores mentais, a gente já falou disso, né? Esses fatores mentais, eles vão se dissolvendo. E a gente vai tendo níveis cada vez mais sutis de estados de mente, né? Então, o que o Buda lembrou quando ele estava naquele morre não morre lá, né? Daquela fase de austeridade, que ele estava praticamente morrendo, né? Ele pensou, não é isso porque eu estou morrendo, né? Primeiro ponto. Aí ele se lembrou de uma vez que ele tinha atingido o Shamatha quando ele era jovenzinho, espontaneamente, né? Como nós, assim, que espontaneamente atingimos o Shamatha, né? Ele espontaneamente tinha atingido o Shamatha e daí ele lembrou das qualidades que aquela mente tinha, né? Que tinha esses fatores mentais disponíveis, que eram super preciosos, indispensáveis para as práticas de Vipassana do jeito que ele fez.
Então, ele voltou para esse estado de mente, do acesso ao primeiro dhyana, e com esses fatores mentais, ele investigou toda a experiência dele, de todas as vidas, todo tipo de experiência que ele tinha tido, que é a prática de Vipassana, né? E atingiu a iluminação. Então, foi isso que ele fez. No Theravada Nirvana Shamatha Vipassana. No Theravada, não só no Theravada, o entendimento é esse, né? Que a união de Shamatha Vipassana, você atinge o Nirvana, ou seja, você se libera das aflições mentais. Você não anda no Sansara. Você está lá preso no Nirvana. Diz o Alan Wallace que vai precisar um Buda ir lá, flechar o coração do Arhat, falar, meu amigo, anda aí que tem muita coisa para fazer. Você ainda não chegou, não. Você acha que você vai ficar aí fazendo nada, né, no Nirvana? Forgadão? Não, pode vir que tem trabalho para fazer ainda, né? Daí o Nirvana, o Arhat vai precisar entrar no caminho do Bodhisattva. Ou, sei lá, no Dzogchen, né, bobear. Mas ele vai ter que atingir a iluminação, ele vai ter que prosseguir o caminho até revelar todo o Dharmakaya mesmo, poder enxergar completamente a natureza última da realidade, né? Então é isso. Agora, antes de encerrar, a Dani está pedindo para falar sobre as datas, né? Então eu estava pensando o seguinte, enquanto a gente estava na meditação, eu estava pensando o seguinte, praticando direitinho, né? Brincadeira, eu estava pensando o seguinte, ó. A semana que vem, então na quinta-feira a gente não tem, definitivamente a gente não tem, porque eu tô viajando mesmo. No dia 1º de março, eu vou estar lá no CB em Nova York, mas dependendo de como estiver lá, se tiver internet boa, e se eu não tiver que trabalhar à noite, porque eu estou lá de coordenadora, né? Se não rolar nenhum estresse até quinta-feira à noite não tiver nenhum compromisso lá, eu posso fazer de lá. A gente pode fazer o estudo de lá. Eu não sei também qual que é o fuso horário que a gente está, não sei se é 1 ou 2 horas. Então, assim, ó, durante a semana, a última semana de fevereiro, eu falo para vocês o que vai acontecer. Se der, a gente faz de lá, na quinta-feira, dia 1º. Se não, paciência, a gente faz só na outra quinta-feira, que é dia 8 de março. Depois do dia 8, a gente só não vai fazer no dia 6, que é terça-feira, né, depois que eu voltar da viagem, porque eu tenho o evento na Tibet House que eu vou traduzir. Então, a gente continuaria no dia 8 de março, né? Aí, a partir da outra semana, a gente volta para terça-feira. Então, possibilidade 1. Tem uma internet maravilhosa lá, eu não tenho nada para fazer de noite e o fuso horário dá, né? Aí a gente faz no dia 1º, quinta-feira. Possibilidade 2, não tem internet, que eu acho mais provável. Não tem internet, eu me enrolo lá de trabalho e não sei o quê, e a gente volta dia 8 de março. Aí, de qualquer jeito, a partir da outra semana de março, a gente volta para terça-feira. Então, terça, dia 13. Você vai surtar. Agora é 6 horas da noite lá. Então, mas acaba o horário de verão domingo. Tem que ver no dia... se for 6 horas da... Eu vou ver, gente. Eu vou ver isso aí direitinho, eu falo para vocês, tá? Não vai depender só do fuso horário, vai depender mesmo de como que as coisas vão estar por lá, né? Se vai ter atividade à noite, eu não sei ainda como é que as coisas são. Mas eu mando um e-mail para todo mundo. Eu adoraria fazer de lá, porque vai ficar muito tempo, né? A gente vai ficar, sei lá, 20 dias sem se encontrar e estar num ponto tão importante, assim. Eu fico com pena de a gente demorar tanto tempo para voltar para o estudo. Mas eu mando um e-mail para vocês. Mando notícias. Tá bom? Quem sabe a gente não... Ai, não. Quem sabe a gente não consegue fazer um oizinho do Alan Wallace de lá, né? Imagina. De uma alugada nele lá. Olha, tem um grupo aqui, dá pra dar um oi. Ele falou ao mesmo tempo. Então, quem sabe, né? Depende tudo de como tiver, né? As coisas acontecendo lá. Como vai ser a dinâmica e tudo, né? Mas eu tento, prometo, tentar também. Lição de casa. A gente podia estudar, né? Todo mundo estudar esse ponto aí, né? Da vida como sonho, assim, de ver as experiências como sonho. E tentar enxergar isso, né? Tentar se lembrar, assim. O Tenzin Wangyal, ele tem uma brincadeira assim, né? Quando ele passa uma lição de casa, né? Ele fala assim, então, 5 vezes por dia, vocês vão lembrar que a vida é um sonho. A gente podia fazer essa lição de casa. A gente estuda, lição de estudar. A gente estuda sozinho esse ponto. Depois, quando a gente for discutir, vai ficar mais fácil, né? Lição de casa. 5 vezes por dia. 5, André. 3, meu. Uou. 5 vezes por dia,
lembrar que a vida é um sonho, que a nossa experiência é um sonho. Pode ser? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Como diz o Diogo. Então, beleza. Então é isso. A gente estudou sozinhos e não dá para manter as quintas, Paulinho. Eu sim, sorry, mas eu tenho... Depois que tudo voltar ao normal e tudo mais, eu tenho uma prática na Tibet House de quinta-feira, que já está agendada desde o ano passado. Amarra um barbante no dedo e lembra que o dedo é sonho. Pulso, de repente. Faz alguma coisa, uma mágica para lembrar. É que essas coisas que a gente faz para lembrar, a gente acaba esquecendo, acaba virando parte da paisagem e a gente esquece. Então o jeito é disciplina mesmo, é mindfulness. Não se esquecer da prática. Essa é a melhor saída. Beleza? Alarme do celular. Pode ser. Pode ser. Você vai te lembrar do que é o alarme, né? Você vai desligar o alarme e não vai nem olhar. Então pode ser. Qualquer estratégia vale. Mas seria bom a gente só simplesmente se lembrar, né? E daí de 5 vezes passar para 1000. Passar para sempre, assim, né? Seria perfeito daí. Tá bom, chuchuzinhos? Então vamos fazer a dedicação? Prece de longa vida ao Lama e a dedicação de méritos. Tempa tuandor je chanchen, dangel cansan zimpe macarai, tenzin que bucha petempa, dandre trimida shindo seu arze. Takodrola jampe chachen, pakel sandra menandendu tsikam. Alan rola si shedrakpa, ike bushen pusha petengurchi. Zanin chidan ke panupcho, Sugil teni utabur silzepa, lopun ke kikut setzetrin, yedru cantar pelan sutri parze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis erros afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gyawadi Nududa Kuryan Lama Dhaguni Drawa Chikyan Malupa Dehi Salagoparsho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, amorzinhos. Só lembrando que dia 20, que seria a terça-feira que vem... Oh, terça-feira não, deixa eu ver. Dia 20 seria terça-feira que vem. Abre as inscrições para o retiro com a Jetsuma Tenzin Palmo. Então, vocês não bobeiem. Porque depois vem chorar. Esqueci de fazer. Não vou conseguir fazer nada por ninguém, hein? O negócio tá feio, viu? Então, vocês parem, larga tudo e se inscrevem. E não percam, tá bom? No meu coração, minha aspiração de coração para todo mundo. Vocês não percam Tenzin Palmo. Tá bom? Beijo gigante para todo mundo. Até qualquer dia aqui ou lá nos States. Obrigada, Gê.
Beijo para todos. Viu? Boa semana. Tchau, obrigada. Obrigada, beijo, beijo. Manda um salve, falou. Manda um salve. Fala desse jeito. Fala, André mandou um beijo. Fala assim, ó.